O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 2 de março, segunda semana da Quaresma, a gente se encontra mais uma vez para meditar juntos a Palavra de Deus. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja ouvindo isso agora carregando um peso que ninguém vê. Eu falo das noites em que você ficou acordado, remoendo palavras que disse ou que ouviu, se perguntando se ainda dá para consertar o que parece quebrado. Eu falo dos dias em que você olhou para o espelho e não gostou do que viu, não o rosto, mas a alma cansada que está por trás daquele olhar. Eu falo das vezes em que alguém te machucou e você engoliu o choro, fingiu que estava tudo bem, sorriu para não preocupar ninguém, porque ninguém precisa saber, né? Ninguém precisa ver que por dentro você está desmoronando. Eu falo do medo que você sente de abrir o coração de novo, porque da última vez que você confiou, a decepção foi tão grande que marcou fundo, e agora você construiu um muro. E por trás desse muro tem um coração ferido, que só quer ser amado sem ser traído. Eu falo da culpa que você carrega, por coisas que já se arrependeu, mas que insistem em voltar na memória, como se Deus não tivesse ouvido o seu pedido de perdão. Aquela voz que diz: você não merece, você errou demais, você não tem mais volta. Eu falo do cansaço da alma. Aquele cansaço que não passa com sono, que não melhora no fim de semana, que fica ali pesado, como se a vida inteira estivesse em cima dos seus ombros. E eu falo também daquela solidão estranha, aquela que aparece mesmo quando você está no meio de gente no ônibus, no trabalho, na mesa do jantar, no grupo da família, e ainda assim parece que ninguém te enxerga de verdade, ninguém pergunta como você está. Ninguém percebe que o seu sorriso é ensaiado. Se esse é o seu sentimento, se você se reconheceu em pelo menos uma dessas dores, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio exatamente para você. E eu te peço, fica comigo até o final, porque o que Jesus tem para dizer hoje pode mudar a forma como você se olha e como você olha para o mundo. Olha o que Jesus diz no Evangelho de hoje: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Você ouviu isso? Presta atenção, porque essa palavra não é um conselho distante. Ela não está falando só para os discípulos que estavam ali 2000 anos atrás. Ela está falando para você agora, nesse momento. Jesus não começa pedindo que você seja forte. Ele não começa dizendo seja perfeito. Ele começa dizendo seja misericordioso. E sabe o que é misericórdia? É olhar para o outro e para si mesmo com os olhos do coração. É quando tudo em você diz eu não consigo perdoar, e Deus diz eu já perdoei por você. Quando tudo em você diz eu não mereço recomeçar, Deus diz eu já preparei um começo novo. Quando tudo em você diz acabou, Deus diz agora é que começa. Essa é a inversão que o Evangelho faz na nossa vida. Onde a gente coloca ponto final, Deus coloca vírgula. Onde a gente escreve impossível, Deus escreve para mim tudo é possível. E sabe o que mais me toca nesse Evangelho? É que Jesus fala de misericórdia num tom muito íntimo, muito próximo. Ele não está fazendo um discurso de púlpito. Ele está sentando do lado do discípulo, olhando nos olhos e dizendo: olha, o Pai é misericordioso com você, então também seja assim. É como se ele dissesse: você sabe como é ser perdoado? Então passe isso adiante. E aqui está a beleza. Deus não espera que a gente seja perfeito para nos amar. Deus não faz contabilidade das nossas falhas.
Ele não anota num caderno quantas vezes a gente caiu, quantas vezes errou, quantas vezes prometeu e não cumpriu, quantas vezes você se sentiu indigno do amor de Deus, quantas vezes você pensou que já tinha passado do limite, que já tinha esgotado a paciência do céu, quantas vezes você rezou pedindo perdão e no fundo duvidou que Deus realmente perdoava. Quantas vezes você olhou para as suas feridas e pensou que elas eram grandes demais para Deus curar? Quantas pessoas neste momento estão ouvindo essa palavra e sentindo que não são dignas dela? Pois é exatamente para essas pessoas, para você, que Jesus fala hoje. Ele entra no lugar mais escuro da sua história. Ele entra na vergonha que você esconde, no arrependimento que ninguém vê, na ferida que ainda sangra por dentro. E Ele não entra para cobrar, Ele não entra para apontar o dedo, Ele entra para ficar quando você está no fundo do poço, ficar quando todo mundo foi embora, ficar quando você mesmo se abandonou, ficar quando o medo toma conta, ficar quando a culpa sufoca, ficar quando a solidão aperta, ficar, simplesmente ficar. Essa é a presença de Deus, não espetacular, não barulhenta, não com fogos de artifício, uma presença que sustenta, uma presença que não cobra, uma presença que não condena, uma presença que diz: eu estou aqui e não vou embora, nem hoje nem nunca. E se essa palavra está tocando o seu coração agora, eu quero te fazer um convite. Ative o sininho desse canal, acompanhe diariamente o Evangelho com a gente, porque ninguém deveria atravessar essa quaresma sozinho. E se você puder, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, saúde, trabalho, reconciliação. Escreve ali, porque a gente vai rezar por cada nome. E se você não quiser escrever, tudo bem também. Só o fato de você estar aqui já é um ato de fé, já é uma oração. Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece a intenção que está no silêncio do seu coração. Eu quero te contar uma coisa que aconteceu com uma pessoa que eu conheci. Dona Aparecida, 63 anos, aposentada, moradora de Campinas, interior de São Paulo. Dona Aparecida passou mais de 12 anos sem falar com a irmã mais velha. O motivo? Uma briga por causa de herança, dessas que dividem família no meio e deixam cicatriz em todo mundo. A mãe delas tinha falecido, e na hora de dividir os bens, uma casinha simples no bairro, uns móveis, umas economias, a coisa desandou. Palavras foram ditas que não podiam ser engolidas de volta, acusações que queimaram como fogo. E dali em diante, 12 anos de silêncio, 12 natais separadas, 12 aniversários sem um telefonema. Ela me contou que durante anos, cada vez que ouvia falar em perdão na missa, sentia uma pontada no peito, mas logo empurrava aquele sentimento para baixo. Padre, eu ia na missa todo domingo, mas quando o padre falava de perdão, eu tampava o ouvido do coração. Eu pensava: o Senhor não sabe o que ela me fez. Ela me disse, com os olhos cheios d'água, e a mágoa foi comendo por dentro, foi tirando o sono, foi roubando a alegria. Dona Aparecida engordou, começou a ter pressão alta, vivia irritada com tudo e com todos. O corpo estava gritando o que a boca não dizia. Até que um dia, no meio de uma madrugada de quinta-feira, Dona Aparecida acordou com dor no peito. Não era infarto, era angústia, era o peso de anos de rancor que o corpo já não aguentava carregar. Ela sentou na cama, sozinha, no escuro, com medo, com as mãos tremendo, e pela primeira vez em muito tempo, rezou de verdade. Não uma oração decorada, não um Pai Nosso automático, uma oração de grito, de entrega, de desespero santo. Senhor, eu não consigo perdoar, eu não sei como, me ajuda a pelo menos querer perdoar. No dia seguinte, com as mãos ainda tremendo, ligou para a irmã
Ninguém pediu desculpa com palavras bonitas. Ninguém fez discurso. Dona Aparecida só disse: "Tô ligando porque não aguento mais esse peso." E do outro lado da linha a irmã chorou, e ela chorou. E naquele choro, 12 anos de silêncio foram lavados. Não ficou tudo resolvido num instante, mas o muro caiu, a porta se abriu. Dona Aparecida me disse depois: "Padre, não foi milagre de novela, foi só um telefonema. Mas foi o telefonema mais difícil e mais libertador da minha vida. Eu dormi naquela noite como não dormia há anos." Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de um telefonema, de uma decisão simples, nascida da dor e da oração, que mudou tudo. E agora, voltando ao Evangelho, repare bem no que Jesus diz: "Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados." Repare bem, não diz julguem com cuidado, diz não julgueis. Não diz condenem só quando tiverem certeza, diz não condeneis. Jesus é direto, Ele não deixa espaço para meio termo. E sabe por quê? Porque julgar o outro é uma armadilha que prende a gente, não o outro. Quando você condena alguém no coração, quem fica preso é você. Quando você carrega mágoa, quem perde o sono é você. Quando você alimenta ressentimento, quem fica doente é a sua alma. A mágoa é como veneno que você toma, esperando que o outro morra, e Jesus sabe disso. Ele sabe que o julgamento pesa mais em quem julga do que em quem é julgado. Por isso Ele diz: perdoai e sereis perdoados. Repare bem, não diz perdoai quando o outro merecer. Não diz perdoai quando for fácil. Não diz perdoai quando o outro pedir desculpa primeiro. Diz simplesmente perdoai, porque o perdão não é um prêmio para o outro, o perdão é uma libertação para você. É você soltando a corda que estava te sufocando, é você abrindo a porta da cela onde você mesmo se trancou. E eu sei que é difícil, eu sei que tem feridas que doem tanto, que a ideia de perdoar parece impossível. Tem traições, tem abandonos, tem palavras que cortaram fundo demais, eu sei. Mas repare que Jesus não diz perdoai com as vossas forças. Ele diz perdoai depois de dizer sede misericordiosos como o Pai. Ou seja, a fonte do perdão não é você, a fonte é Deus. Você não precisa fabricar o perdão dentro de si. Você precisa deixar Deus agir dentro de você. Receber o perdão de Deus é um gesto simples. Não exige que você tenha todas as respostas. Não exige que você tenha resolvido todas as suas questões. Não exige que você tenha limpado a casa, organizado a vida, consertado os erros. É dizer: entra, Senhor, mesmo que eu não esteja pronto. Entra mesmo que a casa esteja bagunçada. Entra mesmo que eu não tenha nada bonito para te oferecer. Entra mesmo que eu esteja com medo. Entra mesmo que eu esteja com raiva. Entra mesmo que eu não entenda nada do que está acontecendo. Porque o começo não vem de você, vem de Deus. A mudança não nasce do seu esforço, nasce da graça. O perdão não nasce da sua capacidade, nasce do amor que Deus derrama em você. Deus não se cansa de começar, Ele não se cansa de perdoar. Ele não se cansa de olhar para você com misericórdia, mesmo quando você se cansou de si mesmo. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo duvidando, mesmo com medo, Deus continua ali. E aqui está a permissão que talvez ninguém tenha te dado. Você pode ser fraco, você pode não saber como perdoar, você pode estar com medo, você pode estar cansado de tentar, você pode chorar sem saber porquê. E ainda assim Deus te olha e diz: eu não te condeno, eu te amo. E eu começo de novo, quantas vezes for preciso. E agora eu quero que você preste muita atenção nessa parte do Evangelho, porque ela é extraordinária. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Calcada.
sacudida, transbordante. Você já viu alguém enchendo um saco de feijão na feira? Coloca, aperta, sacode para caber mais e ainda assim transborda. Essa é a imagem que Jesus usa para descrever como Deus dá. Deus não dá contado, Deus não dá medido, Deus não dá com conta-gotas, Deus dá transbordando. É graça sobre graça, é misericórdia sobre misericórdia, é recomeço sobre recomeço. E talvez você olhe para trás e pense: mas eu não recebi nada, minha vida continua difícil, meu trabalho continua pesado, minha saúde continua frágil, minha família continua complicada. E eu entendo essa sensação de que Deus parece distante, de que as bênçãos são para todo mundo menos para você. Mas talvez eu te peço que considere isso. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez a graça que sustentou você naquele mês difícil não tenha sido barulhenta, mas tenha sido real. Talvez aquela pessoa que apareceu na hora certa, aquela palavra que veio quando você mais precisava, aquele dia em que você acordou e simplesmente conseguiu continuar, aquela noite em que o sono finalmente veio depois de tantas noites em claro, aquela coragem que surgiu do nada para enfrentar o que parecia impossível. Talvez tudo isso tenha sido a medida boa, calcada, sacudida e transbordante que Deus colocou no seu colo. A graça de Deus nem sempre é um raio de luz no meio da escuridão. Às vezes é só a força para dar mais um passo. Às vezes é só a coragem de não desistir. Às vezes é só a paz que vem sem explicação no meio do caos. Às vezes é só o fato de que você ainda está aqui, de pé, respirando, ouvindo essa palavra. Isso já é graça. A sua presença aqui já é prova de que Deus não te abandonou. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nessa quaresma como um grande projeto espiritual. Não se cobre metas impossíveis. Não se compare com ninguém. Não pense que você precisa virar santo da noite para o dia. Apenas faça isso. Feche os olhos se puder, coloque a mão no coração e diga, nem que seja no silêncio da sua mente: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha mágoa, entra nos lugares onde eu não consegui perdoar, entra nos lugares onde eu não consegui me perdoar, entra na minha solidão, entra no meu recomeço, entra nas minhas noites sem sono, entra nos meus dias sem esperança, entra onde dói, entra onde sangra, entra onde eu já desisti. Eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei se vou conseguir ser melhor, eu não sei se vou conseguir perdoar quem me machucou, eu não sei se vou ter forças para essa semana, mas eu estou aqui, ferido, cansado, com medo, mas estou aqui, e eu estou te pedindo, entra. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa ser bonito, não precisa ser eloquente, não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. E Deus se encanta com a verdade do coração, não com a beleza das palavras. E se você escreveu o seu nome nos comentários, saiba que nesse momento a gente está rezando por você. E se você não escreveu, se você está ali no silêncio, ouvindo sem dizer nada, Deus te vê. Ele conhece cada lágrima que você engoliu, cada noite que você passou em claro, cada peso que você carregou sozinho, cada vez que você quis gritar e ficou em silêncio. Você não está sozinho, nunca esteve. E antes de terminar, eu quero te dizer uma coisa de coração: não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha, e se não foi perfeito, tudo bem, ninguém te pediu perfeição. Deus não te pede perfeição, Ele pede presença. Ele pede que você esteja ali de coração aberto, mesmo que ferido, mesmo que tremendo, mesmo que duvidando. O Evangelho de hoje nos ensina algo que pode transformar a nossa quaresma inteira: misericórdia. Não como um conceito teológico,
não como uma palavra difícil de catecismo, mas como um jeito de viver. Misericórdia com o outro que te machucou, misericórdia com aquele colega de trabalho que te tratou mal, misericórdia com aquele familiar que te decepcionou, misericórdia com você mesmo, que se cobrou demais, que se puniu demais, que carregou peso demais. Misericórdia como o Pai é misericordioso, sem conta, sem limite, sem fim. E se você puder, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para essa semana. Pode ser paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, perdão, recomeço, libertação, cura interior. Escreve ali, porque cada nome que aparece nos comentários é uma vida que a gente abraça em oração. Cada intenção é um pedido que a gente leva diante de Deus. A gente forma aqui uma comunidade, como uma família, que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente. Gente de São Paulo, do Rio, de Salvador, de Manaus, de Fortaleza, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de Recife, de Goiânia, de Curitiba, de tantos cantos desse Brasil e até de fora, irmãos e irmãs que estão em Portugal, nos Estados Unidos, no Japão, tudo unido pela mesma fé, pelo mesmo Evangelho, pelo mesmo Deus que não desiste de nenhum de nós. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Às vezes um simples link pode ser um instrumento que Deus usa para tocar o coração de uma pessoa que está à beira de desistir. Amanhã estaremos juntos novamente, com um novo Evangelho, com uma nova palavra, com uma nova chance de recomeçar, porque essa é a beleza da Quaresma. Cada dia é um convite para se aproximar mais de Deus, não com perfeição, mas com verdade, não com força, mas com entrega. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera com a mesma misericórdia de sempre, com a mesma medida boa, calcada, sacudida e transbordante. Ele te espera e Ele não desiste de você, nunca desistiu, nunca vai desistir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.